A gente vem falando ao longo desta edição do Jornal da Manhã, os deputados finalizaram na madrugada de hoje aí os trabalhos em torno da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Nós vamos conversar agora com o relator da proposta de emenda constitucional que altera regras da aposentadoria dos brasileiros, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a quem eu dou bom dia. Muito obrigado, deputado, por estar disponível para conversar com a gente neste sábado. Depois de muito trabalho, o senhor merecia estar no Mofurô, mas está falando aqui com a gente. Não, tá tudo bem. Obrigado a você, Ricardo, obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estou à disposição, Ricardo. Deputado, o senhor está decepcionado com o fato de a votação em segundo turno ter ficado só para agosto? Não, olha, é lógico que nós gostaríamos de ter votado esta semana ainda, mas por prudência, eu acho que o presidente Rodrigo Maia tomou a decisão correta. Não é uma votação fácil, às vezes as pessoas não têm a dimensão do problema que nós temos para aprovar uma emenda constitucional. Para ter uma ideia, não é só ter votos da maioria mais um. Você precisa ter os votos de 3/5. Você precisa ter o voto de 308 deputados dos 513. É um quórum muito grande, um quórum muito qualificado. E todas as batalhas você tem que ter os 308 votos. Então você aprova o texto base, 308 votos. Depois a oposição faz os destaques, tirando do texto para ser avaliado separado alguns trechos, alguns itens importantes. Cada item desse, 308 votos. É um esforço imenso, discussões longas. Eu acho que está muito bem, foi muito bem, acho que foi uma vitória grande, mas ainda tem o segundo turno pela frente, é evidente, e logo no começo de agosto esse assunto na Câmara será encerrado. Eu acho que o Brasil está acompanhando, seria muito bom que tivéssemos feito essa semana, mas não ocorreu, e aí ficou para agosto. Deputado, o senhor falou aí de vitória, falou um pouquinho sobre o ambiente político. Eu quero falar muito ainda do aspecto político. Daqui a pouco a gente passa para o aspecto técnico que muda na vida do contribuinte, do trabalhador. Ainda no campo da política, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, criticou em vários momentos, e nessa semana isso ocorreu novamente, a articulação do governo ou, segundo ele, a desorganização do governo. Qual a avaliação do senhor em relação a isso? Olha, essa é uma agenda que acabou sendo liderada pela Câmara Federal, né? Acho que o governo deu demonstrações o tempo todo de querer ajudar, mas com pouco interesse de liderar esse processo. Deixou a proposta de emenda constitucional lá e a Câmara passou a tomar conta desse trabalho. Por um lado foi muito bom, porque a Câmara acabou debatendo bem o assunto, foram mais de 11 audiências públicas que a Câmara fez, debateu o tempo todo, ouviu contribuições, modificou muito o projeto, melhorou demais o projeto do ponto de vista social, manteve uma robustez fiscal boa, atingiu as metas. Eu acho que a avaliação é muito positiva do trabalho que a Câmara fez. Evidentemente que tem que somar, né? Todo mundo tem que ajudar. Mas a liderança mesmo foi da Câmara Federal. O Rodrigo cumpriu um papel importante. Ele, como presidente, soube ajudar na construção de muitos consensos, na construção de maioria. Ricardo, nós vivemos um sistema político muito difícil, muito ruim no Brasil. São 27 partidos. Para você fazer as costuras importantes de maneira republicana, você precisa de muito diálogo, muito entendimento, algumas concessões para manter uma estrutura central do projeto, que é estabelecer uma idade mínima para o país, que nunca teve. Então, vai passar a ter idade mínima. Ao aprovar no segundo turno, nós vamos manter novas regras de concessão do benefício, para o cálculo do benefício da aposentadoria, o cálculo da pensão, o cálculo do acúmulo de pensão, que é algo que nos países, na verdade, nem tem. O Brasil ainda tem o acúmulo da pensão, com novas regras. Essa é a estrutura central da reforma da Previdência. Entre todos os outros ganhos, né, que houveram, porque você acabou preservando o trabalhador rural, o trabalhador do benefício de prestação continuada, aquele que tem menos recursos, que não tem poucas condições
para ter uma vida adequada. Teve um ganho social muito grande e também teve uma meta fiscal atingida. Eu acho que a Câmara liderou bem esse processo, mas não é mais do que a nossa obrigação também, não tem nada de... Eu acho que não é para se ter muita felicidade nem tristeza. É um processo de convicção, o Brasil precisa de uma reforma, não é possível as pessoas se aposentarem tão cedo no Brasil como se aposentam, com 48 anos, 49 anos, cada vez que uma pessoa nova, Ricardo, se aposenta, ela tira do idoso que tem 70 anos, precisa mais da aposentadoria, nunca pode ganhar uma aposentadoria melhor porque tem que dividir com aquele que tem 48, 49 anos. Então é muito injusto o processo, nós estamos vivendo mais, isso tem um custo também no sistema de aposentadoria, falido o sistema de aposentadoria, quebrado, comprometendo as contas do Brasil, o Brasil que não investe, não gera emprego, não faz absolutamente nada mais, é um país quebrado, só sabe pagar previdência, né? 55% do orçamento é gasto com previdência e 45% com todas as outras coisas, saúde, educação, habitação, é muito pouco. Então, é preciso reformar o sistema de previdência e eu acho que esse é o objetivo. Deputado, o senhor parece muito mais satisfeito do que dias atrás, quando o senhor disse que havia ali destaques que poderiam destruir a reforma, né? Olha, de fato, esses destaques, na verdade, você constrói um texto principal, passa na comissão, leva ao plenário. E aí a oposição, ela destaca alguns pontos. Por exemplo, ela pede para suprimir todo o trecho do cálculo de pensão. É uma discussão que acaba destruindo todo um processo que foi feito de passar, né? Se você não conseguir colocar 308 votos para manter esse texto, que é um quórum difícil, você perde todo esse texto que foi discutido, perde uma recuperação fiscal que você teria muito grande ali, no caso das pensões, que no Brasil ainda paga-se a pensão integralmente, independente de ter filho. Veja que a pensão é algo para você poder abrigar, dar segurança aos dependentes. A pessoa falece e você dá segurança aos dependentes com a pensão. No Brasil nunca se pensou, aliás já teve isso há muito tempo atrás, mas não se considerava um filho dependente. Então hoje, uma mãe que tem filho dependente, ela vai ganhar diferente de uma mãe que não tem filho, entendeu? E ela fica com uma pensão proporcional, podendo ser aumentada dependendo da quantidade de filhos dependentes. Você tem um critério mais justo para a pensão, mais racional, e o próprio cálculo do benefício, toda uma reestruturação da reforma. Mas eu nunca tive desanimado, não. Eu sempre tive convicto, com o pé no chão, muito consciente de que é uma reforma necessária. Isso vai ajudar muito o Brasil, ou seja, vai dar as chances para que o governo federal tome outras medidas. Porque sem a reforma, dificilmente as coisas dariam certo para nenhum governo. Nenhum governo consegue administrar se não tivesse feito uma reforma. Agora, a reforma não vai resolver tudo. Ela vai criar um alicerce, vai criar as condições para que o governo tome outras atitudes. O governo tem que ter um programa, Ricardo. Programa na área da saúde, programa de governo na área da educação, programa de governo na área de geração de empregos, programa macroeconômico, programa de desenvolvimento econômico. Tem que ter governo. Então, a Câmara Federal não poderá faltar ao Brasil de entregar uma reforma. Vai entregar a reforma ao Brasil. Agora, o governo vai ter que fazer a sua parte, vai ter que governar. Então, é um processo. E nós estamos animados com esse desafio. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o relator da proposta de emenda constitucional que altera regras da aposentadoria dos brasileiros, deputado Samuel Moreira. Deputado, nós jornalistas vira e mexe incorremos no erro de nos comunicarmos como se os nossos interlocutores fossem todos jornalistas, políticos ou economistas. E o cidadão médio, o cidadão comum, não tem obrigação nenhuma de entender o vocábulo, as palavras, os conceitos do economês. Então, queria pedir para o senhor para nos ajudar a sermos bastante didáticos, para explicar o seguinte, por exemplo, economia de R$1 trilhão, que era o que o governo estimava com a aprovação da reforma da Previdência. Que raios que significa isso na prática, no bolso do contribuinte?
Olha, na verdade, a Previdência nossa, ela tem um déficit enorme, ela quebrou, ela gasta muito mais do que ela arrecada. Para você ter uma ideia, em 2026, a previsão é de que quase 80% do orçamento, veja, de todos os impostos que a gente paga, será gasto com Previdência se não fizer nada. O que o governo fez? Propôs uma reforma. Nós melhoramos muito essa reforma, mas o princípio básico é estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Veja que no Brasil não tem idade mínima. A pessoa pode se aposentar por tempo de contribuição. Se ela contribuiu 35 anos hoje, ela pode se aposentar. Se ela começa com 20 anos a trabalhar, com 55 anos ela está aposentada. Então você estabelece uma idade mínima. A pessoa agora só vai se aposentar com 65, se for homem, em 62. Então você estende um pouco o prazo para as pessoas se aposentar. E quem está no mercado? Quem está no mercado de trabalho? Faz regras de transição. Então são 4 regras de transição para a pessoa se aposentar, mas sempre colocando um prazo mais longo para ela se aposentar, né? Pagando um pedágio, às vezes de 50% numa proposta, de 100%, que significa um pedágio de 100%? É com relação ao tempo de contribuição. Então, se faltam 2 anos para ela chegar a 35 anos de tempo de contribuição, ela vai trabalhar esses 2 e mais 2. Então, ela deve contribuir com mais 2 anos. Ou seja, você joga a aposentadoria das pessoas um pouco mais para frente. Elas vão trabalhar um pouco mais e deixam de se aposentar mais cedo. Ao deixar de se aposentar mais cedo, isso gera uma economia, entendeu? É aí que está a economia. Você também divide uma alíquota, você mantém uma alíquota mais baixa, como é a proposta, para quem ganha um salário mínimo, para quem é de baixa renda, até R$ 1.365, você mantém uma alíquota ainda mais baixa, não altera, e faz uma alíquota progressiva e crescente, ao ponto de que quem ganha muito mais vai pagar bem mais. Então você começa a organizar um sistema de uma forma que você consegue economizar, tendo uma pequena receita a mais, tendo uma despesa menor, porque as pessoas vão se aposentar um pouco mais para frente. Esse é o princípio de você gerar economia, né? As pessoas vão se aposentar um pouco mais para frente, aquelas que estão no mercado de trabalho, e as outras já vão entrar com novas regras, com idade mínima, para que ninguém se aposente antes de 65 anos, 62 anos, a não ser as profissões, as categorias que são consideradas diferenciadas, são as categorias especiais de professor, de policial, aquelas que têm riscos por conviverem com agentes prejudiciais à saúde. Então existem umas regras e agora essas regras foram mais adequadas. No Brasil, as regras não foram melhoradas, né? Hoje você tem gente ainda no setor público que se aposenta com 42, 43, 48 anos, é muito novo. E a hora que ela entra no sistema de aposentadoria, ela tira dinheiro daquele que tem 70 anos, porque esse precisa comprar remédio, a vida é mais difícil aos 70 anos, então ele tem que dividir com o de 48, que ainda pode trabalhar na vida. Aliás, as pessoas pegam a aposentadoria, mas continuam trabalhando. Quem tem 48 anos, 49, 50, ela continua trabalhando. Ela só vai ficar recebendo a aposentadoria como uma complementação de salário. Mas acontece que isso é pago pelos impostos das pessoas. E tira da saúde, tira da educação, tira do investimento, tira do emprego. Então, a necessidade de se fazer a reforma, e essa economia é gerada por esse conjunto de fatores. Uma nova regra de pensão, uma pensão mais justa, né? Uma nova regra de acúmulo. Hoje no Brasil, as pessoas às vezes ganham 2 aposentadorias. A dela, a do ente querido que faleceu, e na proporção sempre de 100%. São raros os países que têm acúmulo de pensão, para você ter uma ideia. A maioria dos países não tem acúmulo de pensão, tem só a própria aposentadoria da pessoa. O Brasil paga o acúmulo e paga com 100%. O Brasil paga 100% de pensão, independente da pessoa ter filho ou não. Entendeu? Deputado... Então, tudo isso é que essas regras estão sendo alteradas para ajustar o sistema de previdência. Deputado, para finalizar, queria que o senhor contasse aí qual a expectativa do senhor para o segundo turno,
Os deputados voltam a se debruçar sobre o tema no início de agosto, para ser mais preciso, no dia 6. E também a expectativa do senhor em relação ao passo subsequente, que seria a possível análise pelos senadores, pela Câmara Alta. Sim, de fato, a nossa expectativa é boa. Acho que as votações foram muito consistentes, votações muito expressivas, há muita convicção da necessidade da reforma, os números são assustadores. Não adianta nós insistirmos nessas regras atuais se não vai ter dinheiro para pagar. Benefício sem orçamento, Ricardo, é demagogia, é promessa vazia. Aí fica igual o Rio de Janeiro, né, que não paga ninguém. O Rio Grande do Norte não paga aposentadoria, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todos quebrados, e o Brasil também está quebrando, por conta do sistema de aposentadoria que é crescente. Então é uma convicção de mudança no sistema, nas regras, fazer regras mais justas, com ganhos sociais também importantes, porque isso tudo com a participação dos deputados, o projeto melhorou demais. A nossa expectativa é boa, porque é um processo consistente. O que nós acompanhamos por esses dias pôde nos gerar a convicção de que o processo é sólido, é consistente, boas votações, o texto base da nossa proposta, do nosso substitutivo, criado pelos deputados, teve 579 votos, 379 votos, né? A votação precisava ter 308, teve 379. É uma votação muito expressiva, diferente, quase não ocorre isso na Câmara Federal. Então é um processo sólido, bem consistente. Nós acreditamos que vamos repetir isso no segundo turno. A discussão está muito madura, foram meses de processo de discussão, audiências públicas. Eu acho que nós estamos caminhando muito bem para o segundo turno. E depois, no Senado, uma revisão ou outra pode ocorrer, mas eu não acredito que no Senado haja espaço para grandes mudanças. Ou seja, não acho que haja necessidade para as grandes mudanças. Mas é lógico que o Senado é autônomo, são bons senadores, nós conhecemos muitos senadores. Lá o relator deverá ser o senador Tasso Gereissati, que é um grande senador. Eu acredito que as coisas estão caminhando bem, bem mesmo. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. A gente conversou longamente e até com o deputado Samuel Moreira, um dos principais agentes políticos por trás da aprovação da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na madrugada de hoje. Agora a discussão vai para segundo turno na Câmara e depois possivelmente ao Senado. Deputado Samuel Moreira, relator da proposta de emenda constitucional que altera regras da aposentadoria. Deputado, bom dia, um bom sábado ao senhor, obrigado. Bom dia, Ricardo, um abraço a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. 8h20.